Você pode até achar que não, mas às vezes a coisa mais improvável do mundo pode acontecer com você. A gente fica imaginando que nós nunca seremos vítimas de destinos estranhos, mas a verdade é que quando menos esperamos, a vida prega uma peça na gente. E tudo isso pode ser um pequeno resumo do que foi a vida de um homem chamado Larry L. Murilo Moncada, que durante longos 10 anos ficou desaparecido e ninguém tinha a mínima ideia de onde ele estava. Um dia, acabaram o encontrando, mas em um estado horripilante. E a explicação pelo sumiço dele finalmente veio à tona. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Em 28 de novembro de 2009, foi a última vez que Larry viu seus pais. E de uma forma muito estranha. Ele saiu correndo de casa em meio a uma tempestade de neve, descalço, mal agasalhado e a pé. Nessa época, os pais e os amigos de Larry ficaram preocupados e pediram ajuda à polícia. De fato, não dava para falar que Larry tinha desaparecido. Ele tinha se mandado por conta própria. E sendo um homem de 25 anos, ele sabia muito bem tomar suas decisões. A família e amigos fizeram ligações, procuraram, mas não encontraram sinal de onde Larry poderia estar. Parecia que ele realmente queria desaparecer. Segundo a família do jovem, um dia antes dele sumir, Larry tinha chegado em casa depois de um dia de trabalho no supermercado e parecia estar um pouco desorientado. Preocupada, a mãe de Larry o levou ao médico, que indicou para ele um antidepressivo. Mas mesmo com a indicação do médico, o remédio parecia não ajudar. Depois de um tempo, Larry passou a escutar vozes. E logo depois, segundo a família, vieram as alucinações. Larry dizia que alguém o estava seguindo, e por isso ele estava tão assustado. E às 18h15 da noite do dia do desaparecimento, ele saiu correndo pelas ruas cobertas de neve. A prova de que ele estava desorientado é que Larry não usava sapatos e nem meias, vestia apenas uma blusa de frio azul marinho e uma calça azul clara. Ele nem sequer quis pegar o carro para sair de casa. Após muito tempo de procura, a família e as autoridades começaram a perder a esperança de encontrá-lo. Mas no ano passado, o caso de Larry foi finalmente resolvido. Bom, ele trabalhava em um supermercado que foi fechado em 2016. Só que o estabelecimento continuou lá, com as portas fechadas, até que em 2019, um empreiteiro começou a remover o resto dos móveis, prateleiras e refrigeradores do local. E ao retirar as coisas de dentro do supermercado, entre um vão da parede e um refrigerador, o empreiteiro acabou encontrando Larry. O seu corpo estava em um estado de decomposição. Embora o corpo estivesse irreconhecível, os policiais suspeitaram que poderia ser o cadáver de Larry. As roupas do corpo combinavam com as roupas que Larry estava usando. E depois de fazer o DNA, foi confirmado que aqueles eram os restos mortais de Larry L. Murilo Moncada. Como ele foi para lá? Segundo os ex-colegas de Larry, o local onde ele foi encontrado era onde os funcionários do supermercado costumavam ir para passar o tempo e descansar. Provavelmente, enquanto estava desorientado, Larry foi até o supermercado, subiu em cima dos refrigeradores e caiu dentro do vão, a uma altura de 3 metros. Mas será que não escutaram os gritos de Larry? Na verdade, os refrigeradores fazem tanto barulho que é provável que o barulho tenha abafado os gritos do rapaz. Quando o corpo foi analisado, a autópsia indicou que não havia sinais de trauma, o que indicava que ele não tinha sido assassinado ou algo do tipo. O caso foi encerrado e classificado como uma morte acidental. O mais engraçado é que Larry foi encontrado 10 anos depois de desaparecer. E ele estava a menos de 1 quilômetro da sua casa. Sua mãe, por algum motivo, suspeitava o tempo todo de que ele estivesse no supermercado. E nem mesmo ela podia explicar essa suspeita. Sinistra essa história, não é? Bom,
Mas acontecimentos assim não são tão raros como você pensa. Também no ano passado, o cadáver de um homem de 59 anos foi encontrado ao lado do corpo do seu cachorro, que provavelmente morreu de fome. O mais bizarro é que o corpo do homem, que se chama Heinz, foi encontrado 8 anos depois da sua morte, em um apartamento, em uma cidadezinha na Alemanha. Os corpos do cachorro e do homem só foram encontrados pelo fato de bombeiros estarem evacuando o prédio por causa de um incêndio que acontecia no último andar. Quando eles arrombaram a porta, se depararam com os cadáveres. Heinz não era visto desde 2011. Sua caixa de correspondências estava cheia e seu carro ainda permanecia estacionado na garagem. Segundo relatos, os vizinhos de Heinz chegaram a reclamar de um cheiro ruim vindo de dentro do apartamento, mas o proprietário do local disse que era normal e que o homem continuava pagando o aluguel normalmente. Mas como é possível que ele estava pagando o aluguel, já que Heinz estava morto? Quando eu digo que o destino às vezes separa coisas estranhas para nós, eu me refiro a casos como esse. Heinz tinha programado para que seu aluguel fosse descontado em débito automático. E como ele não tinha sido declarado como morto, sua aposentadoria continuava caindo na conta todo mês. Ou seja, mesmo morto, ele continuava pagando o aluguel certinho, sem atrasar nenhum dia sequer. Até teve uma vizinha de Heinz que ficou preocupada com ele, mas ninguém deu muita atenção para sua preocupação. Segundo Angélica, a vizinha, Heinz tinha perdido contato com a família e tinha parado de trabalhar por causa de uma alergia. Angélica até chamou a polícia quando sentiu o cheiro ruim, mas ao ir no local, as autoridades afirmaram que não sentiram odor algum e que um morador disse que Heinz tinha deixado o apartamento. O motivo da morte é desconhecido, até porque, 8 anos depois, o corpo já estava em um estado avançadíssimo de decomposição. O terceiro caso que eu vou contar levou incríveis 22 anos para ser resolvido e foi descoberto de uma forma muito curiosa. Era 7 de novembro de 1997, quando William Mould foi dado como desaparecido em Lantana, na Flórida. Na época, ele estava com 40 anos e fazia o caminho de volta para casa depois de ter saído de uma boate. Ele simplesmente sumiu. A polícia abriu inquérito para investigar, mas depois de um tempo, o caso acabou sendo encerrado. Eu fico pensando, como a polícia pode encerrar um caso sem ter resposta alguma do desaparecimento de uma pessoa? Eles simplesmente ignoram e continuam vivendo a vida normalmente? Bom, durante muito tempo, ninguém teve notícias sobre o William. Até que no dia 28 de agosto do ano passado, incríveis 22 anos depois do desaparecimento, a polícia recebeu uma denúncia de que havia um carro dentro de um lago em Wellington, uma aldeia na Flórida. Depois de localizar o carro, os policiais constataram que havia um esqueleto de um homem dentro. E adivinha? Era o corpo de William. O curioso é como encontraram o carro dentro do lago. Segundo a polícia, o morador de Palm Beach disse que estava fazendo pesquisas no Google Earth, um aplicativo que possibilita visualizar mapas e terrenos. Ao analisar o lago, o cidadão viu que parecia um carro e foi aí que ele resolveu ligar para a polícia. Essa pessoa ligou para outro indivíduo que morava exatamente atrás do lago e, usando um drone pessoal, essa pessoa pôde constatar que realmente havia um carro ali dentro. Na sequência, ele ligou para as autoridades e aí aconteceu tudo o que eu contei para vocês anteriormente. Para a polícia, a explicação mais plausível é de que William perdeu o controle do carro e acabou caindo no lago. Mas como ninguém conseguiu avistar o carro antes? Para a polícia, só foi possível ver o carro porque o lago, recentemente, baixou o nível da água e só por isso foi possível avistar o veículo. Será que ele estava bêbado? Até porque, naquele tempo, a fiscalização não era tão rígida quanto hoje. Mas, segundo a polícia, na noite em que desapareceu, William deixou a boate por volta das 11 horas da noite. Não parecia embriagado e saiu do local sozinho dirigindo o carro. Além disso,
Foi relatado que ele era um homem tranquilo e que não socializava muito. Mesmo assim, foi relatado que ele tinha tomado algumas bebidas na boate. Então, a teoria mais aceita é que sim, ele estava dirigindo bêbado. Esses foram alguns casos de pessoas que, anos depois, tiveram seus corpos encontrados. São histórias tristes, mas que podem acontecer com qualquer um de nós. E você? Conhece algum caso parecido com esse? Eu me despeço por aqui. Até a próxima.